Salve, salve! Eu sou o professor César Viana e agora nós vamos estudar informática com papel e caneta. Que história é essa, professor? Informática não é com teclado, mouse. Não. A informática para concursos não tem computador. Presta atenção nessa frase. A informática para concursos não tem computador. No dia da prova, tu vai sair de casa com uma caneta, com as especificações do edital. Vai chegar lá no local de prova, vai ter um fiscal que vai te entregar um caderno, um papel cheio de questões. E tu vai ter que responder as questões de informática, assim como português, legislação, matemática e qualquer outra matéria. Essa diferença, essa compreensão faz total diferença na forma de estudar a informática para concurso. Existe um caminho neurológico para a gente estudar a informática prática para a vida e outro para a informática descritiva, que é do concurso. Tu já passou por alguma situação de alguém te perguntar como faz algo no computador que tu sabe fazer. A pessoa está sentada no computador e tu de pé ao lado. E aí tu diz assim: não, é só tu clicar ali, ó, para a esquerda, não para o lado, mais para baixo, para cima. Faz o favor, deixa eu sentar aí. E tu senta ao computador e aí parece que vem aquela memória imediatamente. No momento que tu toca o teclado do mouse, a memória vem e tu executa a ação que ora tu não conseguia descrever. Essa é memória mecânica. Essa é a memória da informática prática. Não é a memória do concurso. No dia da prova não tem esse gatilho de memória que é o teclado e mouse. Aí o que a gente precisa fazer? Nós temos que estudar a informática de forma descritiva, sabendo como as bancas abordam os conceitos da informática, e assim nós vamos acertar muitas questões e trazer a informática para o nosso lado como nossa aliada e não mais como aquela pedra no meio do caminho. Vem junto comigo que agora a gente vai estudar a informática com papel e caneta no tópico Conceitos Básicos de Hardware. Então nós vamos abordar este tópico da informática. O hardware. A informática se divide em hardware, software e peopleware. O hardware são os equipamentos, é tudo que tu toca. O software são os programas. Já peopleware é o grupo dos usuários, somos nós. Então, nessa aula, nós vamos nos concentrar no grupo do hardware. O que é o hardware? É a parte física da informática, são os equipamentos. Fechado? Já faço um convite para que vocês me sigam lá nas redes sociais. Deixa eu botar aqui outra corzinha aqui, ó. Lá nas redes sociais, Professor César Viana. Então é só procurar lá, @Professor César Viana. Tudo junto. Tu vai me encontrar no Instagram, nas redes sociais. E lá eu posto várias dicas. A gente pode interagir, pode me mandar mensagem. Ok? Feito o convite, passamos para o primeiro conceito. Olha lá, vem comigo aqui, ó. A informática se dá por uma tríade chamada entrada, processamento e saída. Tríade da informática: entrada, processamento e saída. Nós temos um problema, nós fazemos a entrada de dados para resolver esse problema, nós esperamos que o computador processe e gere uma saída com a resposta desse problema. É para isso que foi criada a informática. O computador, 2 mais 2. Ele faz o processamento e gera a saída, 4. Claro que esse é um procedimento muito simples. Hoje nós temos operações muito complexas. Contudo, na base de toda a operação computacional, existem cálculos lógicos e aritméticos. Tudo. Essa aula que tu está vendo, está sendo projetada uma imagem no teu computador, está saindo um som pelo teu computador, pelas caixas de som, pelo fone de ouvido. Todo esse processamento, na sua base, tem cálculos lógicos, comparações, e aritméticos, soma, subtração, multiplicação, divisão. Tudo isso é o processamento. E agora eu quero saber, qual é o nome desta caixa aqui? Conta para mim, qual o nome desta caixa que lá dentro ocorrerá o processamento? Fala aí, fala aí. CPU? Nunca mais responde isso. Esta não é a CPU. Sim, professor, eu sempre soube que essa é a CPU. Pois é, não é.
o nome desta caixa é gabinete. O nome desta caixa é gabinete. Ok? O gabinete é a caixa que contém as partes internas do computador. E lá dentro terá a CPU. CPU está no inglês o que no português fica UCP, Unidade Central de Processamento. CPU, UCP é o que? O processador. A gente vai estudar logo em breve o que é o processador. O processador é o cérebro do computador. O processador é uma pecinha bem pequenininha. A CPU, no português, o CP, que é o processador, é o cérebro do computador. Uma peça bem pequenininha. Que sim, fica lá dentro do gabinete, conectada na placa-mãe. Ok? Vamos ver como é que isso cai em prova? Como é que será que esses conceitos são abordados em prova? Vejamos, olha lá. Sebrasp, ano de 2024. A respeito dos componentes básicos de computadores, julgue o item a seguir. CPU é o maior componente de um computador, sendo responsável por acomodar e fixar todas as partes internas do hardware. Ele quis falar o quê? Ele quis falar do gabinete. Gabinete. Porque CPU é no português o CP, que é o processador, que tem a função de processar as instruções para o funcionamento do computador através de cálculos lógicos e aritméticos. Logo, a afirmação do Sebrasp no ano 2024 foi errado. Esse é o gabarito errado, tá aqui, ó. Errado o gabarito do Sebrasp. Vamos lá, para a nossa próxima questão. Questão da FAO no ano 2024. Referindo-se a hardware e software, analise as sentenças, considerando V e F. O gabinete é o espaço onde estão alojados os componentes necessários para o funcionamento do computador. Memórias, placas, processador, cabos, dentre outros componentes, compõem o gabinete. E aí, verdadeiro ou falso? Então, realmente é o conceito do gabinete, a caixa, e dentro dessa caixa nós temos todos os demais componentes. Logo, primeira afirmação, verdadeiro. Vamos à segunda. Com o mouse, o usuário manuseia o cursor, seta que aparece na tela do computador, para selecionar os objetos desejados, abrir arquivos com duplo clique, copiar e colar textos, selecionar pastas, figuras e imagens e etc. Certo ou errado? É com o mouse que a gente faz essa manipulação do cursor para interagir com o computador? Pode ser. Pode ser. O mouse permite essas interações. Também pode ser uma tela de toque, como eu estou usando aqui. Mas sim, o mouse permite. O mouse chamamos de periférico. Nós vamos estudar logo em seguida os periféricos. Existe periférico de entrada, periférico de saída e periférico de entrada e saída. Por enquanto, eu quero que tu saiba que periférico é tudo que está na periferia da caixa, em volta da caixa. O mouse é um periférico de entrada e assim a gente vai estudar daqui a pouquinho. Então, a afirmação de número 2 está verdadeira. Vamos para a afirmação de número 3. Teclado é o periférico em que se encontram os principais comandos para operar um computador. É pelo teclado que os textos são digitados, certo ou errado? Fácil, né? Verdadeiro. O teclado também é um periférico de quê? Um periférico de entrada. Eu vou digitar os dados e os dados vão entrar através do teclado para o computador. Então, verdadeira aqui a afirmação 3. Quarta, o monitor é outro periférico bastante importante, pois é através dele que vemos as imagens que são projetadas pelo computador. Exato, o monitor é um periférico de saída. Através do monitor, que nós enxergamos as imagens. Tu está assistindo essa aula através, provavelmente, de um monitor. Pode ser também através de uma tela de um dispositivo móvel, pode ser por um projetor, pode ser por uma televisão. Mas se tu estás num computador normal, comum, simples, vai estar vendo através de um monitor.
verdadeira a afirmação e o monitor é um periférico de saída. Nós vamos estudar isso daqui a pouquinho. Olha lá outra afirmação. Anteriormente considerada apenas um acessório para os computadores, a webcam se tornou essencial para as gravações de videoaulas e participação nas aulas online. Com uma webcam, utilizando aplicativos de webconferência como Google Meet e Microsoft Teams, por exemplo, você pode aparecer em vídeo durante a aula online ou reunião. Então, realmente, essa é uma prova do ano 2024. Com o advento da pandemia da Covid-19, nós tivemos um grande aumento das atividades online, tanto atividades de ensino, como essa aula que tu está assistindo agora, como atividades laborais, como o trabalho remoto, reuniões e tudo mais. E aí a webcam se tornou essencial. A webcam é um periférico de... E isso eu vou responder daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Um periférico de quê? Vou te responder daqui a pouquinho. Vamos lá. Essa foi uma afirmação verdadeira. Por enquanto, deu tudo V. Vamos lá para o próximo slide. Os softwares são essenciais para o funcionamento dos computadores, pois é a partir deles que são feitas operações e comandos que são interpretados para depois serem executados. O principal software de um computador é o sistema operacional. É a partir dele que as instruções de inicialização dos periféricos são comandados. Olha que interessante essa afirmação. O software é a parte lógica da informática. O grupo do software é composto pelos programas. E nós temos, dentro do software, algumas classificações. Um tipo de software, chamado sistema operacional, é essencial para o funcionamento do computador. Exemplos de sistema operacional, nós temos o Windows, o Linux, Mac OS X, o Android, dentre vários outros. O sistema operacional ele tem que interagir com o hardware. O sistema operacional ele vai gerenciar os equipamentos, ele gerencia o hardware e ele dá suporte a outro tipo de software, que são os aplicativos, que são utilizados pelo usuário. Então, quando nós ligamos o computador, nós queremos usar o Windows, já acordou de manhã assim, foi lá, fez um suco de laranja e disse, agora eu vou usar o Windows. Não, né? Tu não vai usar o computador para usar o Windows. Ninguém compra um computador porque quer usar o Windows. Não sei, meu primo nerd pra caramba disse, eu preciso de um novo computador porque eu quero o Windows 11. Mas para usar o quê? O Windows. Não, isso não existe. O que acontece é que tu quer usar o Word. Tu quer navegar na internet. Quer usar um navegador de internet, o Google Chrome. Quer fazer uma planilha eletrônica no Excel. E assim por diante. Tu quer utilizar os aplicativos. Os aplicativos são softwares que são aplicados para algum fim. Já o sistema operacional é o gerente do computador. Ele gerencia o hardware e dá suporte aos aplicativos que são utilizados pelo usuário. Então aqui essa afirmação foi verdadeira. Até aqui deu tudo V, então tudo V só pode ser letra D da Dinamarca, né? Mas vamos seguir para a próxima. Todo sistema, software, é desenvolvido através de uma enorme sequência de instruções de computador, a qual denomina-se código-fonte. Ter um sistema de código-fonte aberto significa dizer que é possível realizar modificações no produto sem a necessidade de pagar uma licença comercial. Este último tópico avançou para o assunto de software livre. É um outro assunto que a gente estuda em uma aula inteira, mas está verdadeiro, tá? Bota um asterisco aí e diz que esse tópico chama-se software livre e nós estudamos no nosso curso numa aula específica para isso. Então, o gabarito aqui ficou letra D de Dinamarca. Nosso próximo tópico são os periféricos. Lembra? Os periféricos é tudo que está na periferia da caixa. E nós vamos classificar os periféricos como periféricos de entrada, de saída ou periféricos de entrada e saída. Como que nós
faremos essa classificação, essa diferenciação. Então, periférico é o teclado, o mouse, a impressora, a caixa de som, o scanner, o plotter e assim por diante. Se a informação está na rua, está no mundo, e entra para o computador através daquele periférico, ele é classificado como periférico de entrada. Então, os periféricos de entrada enviam dados para o computador. Olha só o teclado. Aqui eu tenho um teclado. Então, a informação está na minha cabeça. Eu quero pressionar a tecla A. Pressiono. O teclado envia um sinal para dentro do computador. Digamos que aqui estivesse o gabinete. Aqui está o gabinete. E essa informação vai entrar pelo teclado. Aí o teclado é periférico de entrada, claro. Periférico de entrada. Depois, o que nós temos aqui? O mouse. Scanner. Então, imagina um scanner. Eu tenho um livro, coloco dentro do scanner. O scanner vai digitalizar a imagem do livro e vai enviar para dentro do computador. Então, o scanner é um periférico de entrada. E a grande dúvida é a webcam. Eu disse que eu ia te responder depois, né? A webcam é um periférico somente de entrada. Anota aí. O webcam é um periférico somente de entrada. Porque a imagem da pessoa entra pela webcam e vai para dentro do computador, periférico de entrada. Mas eu também vejo a pessoa, mas tu não vê na webcam. Tu vê no monitor. E o monitor é um periférico de saída. Porque os periféricos de saída recebem dados do computador. Se eu tiver com o computador aqui dentro do computador. E aí eu quero exibir uma imagem. A imagem vai sair pelo monitor, periférico de saída. Já a caixa de som, saída. Projetor, saída. Impressora, saída. Ok? E os periféricos de entrada e saída. Os periféricos de entrada e saída tanto enviam quanto recebem informação. O monitor de tela de toque, esse que eu estou usando agora aqui. Ele é monitor, então ele é periférico de saída. E eu consigo tocar nele e enviar informação para o computador, entrada e saída. As mídias de armazenamento, pendrive, por exemplo, periférico de entrada e saída. Eu posso gravar para o pendrive e posso ler do pendrive. Então, tanto entra quanto sai, periférico de entrada e saída. Fechado? Vamos para o próximo aqui, vamos ver. Olha a nossa questão de 2024. Prefeitura de Vitória, do Espírito Santo. Os dispositivos de entrada-saída, /saída, permitem a interação do computador com o mundo exterior. São exemplos de dispositivos de entrada /saída. Mouse. Mouse é um periférico de quê? Mouse, eu vou botar tudo aqui do lado, tá? Ó, mouse é um periférico de entrada. Mouse é um periférico de entrada, estaria certo. Memória RAM. Memória RAM é um periférico? Memória RAM não é periférico, né? Memória RAM é um componente interno de armazenamento que a gente vai estudar. Depois, processador. Não é um periférico. É o equipamento que realiza os cálculos lógicos e aritméticos, processa. Então, não temos apenas dispositivos de entrada /saída. Mouse. É um periférico de entrada, como a gente já falou. Periférico de entrada. Depois, memória cache. Ah, é uma memória. Não é. Esse aqui não era e não era periférico. Depois, memória cache não é periférico. E microfone. É um periférico de quê? Entrada, saída ou entrada e saída? Ó, microfone, eu estou falando. Tem um microfone aqui. E o som está passando pelo microfone e está indo para dentro do computador. Então, o microfone é um periférico de entrada. Entrada, tá certo. Mas ele quer só periférico. Mouse, tá certinho. Periférico de entrada. Depois, teclado. Periférico de entrada. Depois, registradores. Não é periférico. Registradores são tipos de memórias temporárias muito pequenas que a gente vai estudar na sequência. E então, não encontramos ainda alternativa só com periférico. Vai lá.
Dinamarca, mouse, periférico de entrada. Impressora, periférico de saída. Microfone, periférico de entrada. E encontramos a alternativa certa. Depois, mouse, entrada, impressora, saída e processador não é periférico. Então, Dinamarca é a resposta certa, que contém somente periféricos, isto é, dispositivos de entrada barra saída. Fechado esse assunto, vamos agora então para... Não, olha, temos mais uma questão desse assunto, vamos ver. Silicon 2024, olha lá. No que tange ao hardware, os computadores utilizam diversos dispositivos em suas configurações, que podem atuar exclusivamente na entrada de dados. Outros, exclusivamente na saída. E por último, os que podem operar tanto na entrada como na saída, mas em momentos distintos. 3 dispositivos que operam exclusivamente na entrada de dados são... dados para processamento são... Vamos lá, só entrada. Scanner é entrada, certo? Entrada. Teclado é entrada. Plotter é saída. Plotter é uma impressora grandona. Tá? Plotter é para fazer grandes impressões. Então, a impressora sai. A impressora é saída. Vamos lá, Brasil. Mouse, entrada. Plotter, saída. Pendrive, entrada barra saída. Entrada e saída. Por quê? O mouse, a informação passa pelo mouse e entra no computador. O plotter, uma impressora grandona, sai. O pendrive, tu grava no pendrive e lê do pendrive. Então não é ainda. Canadá, teclado, entrada. Mouse, entrada. E scanner, entrada. Então, gabarito certo. Webcam é entrada, pendrive, entrada e saída. E scanner é entrada, então aqui não deu. Ele queria somente entrada, achamos isso no gabarito letra C de Canadá. Agora sim, vamos para o nosso próximo tópico, que são os processadores. O que é o processador? O processador é o cérebro do computador. Ele é dividido em 3 partes principais. Acompanha comigo. A unidade de controle, a unidade lógica e aritmética e os registradores. A unidade de controle organiza as operações do processador. Todo mundo que precisa de atenção do processador vai pedir para a unidade de controle: olha, me atende aí. Por exemplo, a placa de vídeo, a placa de som, a placa de rede. Todo mundo que quer atenção diz: olha só, eu preciso emitir um som. Não, eu preciso mandar um arquivo aqui. Não, agora ele quer baixar um arquivo. Não, ele quer exibir uma foto. É uma bagunça. Imagina se o processador não tivesse ninguém para organizar uma fila. Ele ia enlouquecer, né? Ei, só um pouquinho. Aí ele contratou a unidade de controle. Disse: unidade de controle, tu organiza, por favor, uma fila. Ela: ok, eu vou pegar um bloco de registro, os registradores, e vou organizar uma fila de instruções para que tu possa executar. E quem é que efetivamente processa? É a ULA. A ULA é a unidade lógica e aritmética que executa as instruções. Então, a unidade de controle controla o que será executado. Os registradores são pequenas memórias, muito pequenas, e voláteis, isto é, temporárias, que servem como um bloquinho de anotação do processador. Vai ter outro bloco de anotação do computador. Mas esse é bem pequenininho, é o que tem que ser feito, algumas anotaçõezinhas para que o processamento ocorra. E a ULA, que efetivamente processa. Esses são os 3 componentes principais do processador, que também é chamado, lembra? De CPU no inglês, o que no português fica UCP, Unidade Central de Processamento. Esse é o nosso processador. E vamos para a questão de número do ano 2024, aqui da Prefeitura de Conceição do Canindé. Registradores, unidade de controle e unidade lógica e aritmética são componentes internos do CPU, processador. Então agora fica fácil, as questões começam a ficar fáceis, porque tu sabe o quê?
A informática com papel e caneta. A informática para concurso. Quando eu falo essa expressão informática com papel e caneta, tem por trás dela muita pesquisa, muito estudo. Eu dou aula para concursos desde o ano 2005, ano que eu ingressei no serviço público. E desde lá eu pesquiso sobre o estudo, o ensino e aprendizagem de informática, especificamente a informática para concurso. Esse termo, informática com papel e caneta, é um método que eu fui desenvolvendo ao longo de muitos anos. Se tu colocar no Google informática com papel e caneta, todos os primeiros resultados serão meus sem anúncio. Pode olhar lá que todos os primeiros resultados são aulas minhas, vídeos, sites, posts, blogs, tudo que vem sendo desenvolvido há muitos e muitos anos. E atualmente nós temos aqui no CEISC um curso chamado Informática com Papel e Caneta, que traz o cerne, o núcleo, todo o necessário, conteúdo necessário para que tu tenha o conhecimento para tornar a informática tua aliada. Então, acessa o site do CEISC, procura lá nos cursos isolados específicos, Informática com Papel e Caneta, e vem estudar junto com a gente, porque a informática vai te trazer pontos essenciais para a tua aprovação. Vamos junto comigo agora? Olha só. Outra questão que fala de processador. Considerando as características dos processadores de um computador moderno, é importante essa palavra para a questão, é correto afirmar que a velocidade de uma CPU é expressada em... Bom, esse termo velocidade de processamento, ele deveria, nunca vem, mas deveria vir entre aspas, tá? Deveria, nunca vem, nunca vai vir, em livro, não é só prova, tá? A bibliografia, tudo bota velocidade. Já é aceita essa expressão. Velocidade do processamento é aceito. Mas entre aspas. Sabe por quê? Não sei se tu lembra das aulas de física, que tinha um triângulo assim, e uma fórmula que dizia Deus vê tudo. Só que esse T era minúsculo. Deus vê tudo. Lembra dessa fórmula? Ah, professor, não. Física, não. Deus vê tudo. O que é Deus vê tudo? É que a distância, se eu quero a distância, é igual a velocidade vezes o tempo. Se eu quiser velocidade, ó, tapo aqui, distância sobre tempo. Então, velocidade é só tu tapar o que tu quer. Quero velocidade? É distância sobre o tempo. Lembra disso aqui? Então, daqui eu tiro que velocidade é distância sobre tempo. Quilômetros por hora, metros por segundo, distância sobre tempo. Velocidade e distância sobre tempo. Um computador com seu processador, a sua velocidade, é medido com uma distância? Meu processador saiu hoje de casa aqui, correu 2 quarteirões em 5 segundos. Tá rápido pra caramba, não, né? Então, o processador não vai ser medido por distância, e sim por ciclos. Então, em verdade, a gente mede a frequência do processador. Em verdade, nós medimos a frequência de processamento. Mas o termo velocidade de processamento já é aceito, tudo bem. Mas o termo correto, técnico, é frequência. O que é frequência? Frequência é a quantidade de coisas, por intervalo de tempo. Isso é frequência. Frequência cardíaca. Frequência cardíaca. O que é? Quantidade de batimentos, coisas. Quantos batimentos por minuto, tempo. Isso é frequência. Se eu vou fazer uma corrida, quero saber qual é a frequência que esse corredor está passando pelo ponto de chegada. Uma corrida de Fórmula 1. Vum, 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 vum. Qual é a frequência? A quantidade de voltas por minuto, quantidade de voltas por hora, quantidade de voltas por alguma coisa. Isso é frequência. Um circuito oscilatório. Quem é da música sabe, né? Então, quando a gente marca lá no metrônomo, está marcando um intervalo de tempo. E a cada vez que bate,
vai dando uma frequência, um tempo que gera uma frequência. Quantas batidas por minuto tu dá na música? Uma música muito rápida. A mesma coisa, a vibração da corda do violão. A vibração da corda do violão também, cada nota é uma frequência sonora. Vai mudar a nota que a gente chama do violão. Então isso é frequência. A frequência do processador é dado por hertz. A frequência do processador é dada por hertz. Lembra o que era a frequência? Quantidade de coisas sobre o intervalo de tempo. E o hertz é ciclos de processamento por segundo. Isso é hertz. Ciclos por segundo. Na informática, nós temos algumas palavras que representam quantidade. Quilo, mega, giga, e a gente vai ver outros depois. Por enquanto eu vou falar desses três. Quando a gente fala na informática, e não é só na informática, tá? Isso aqui vem, tem que perguntar pro pessoal do português, das línguas lá, que eu vou mentir aqui, mas vem das origens das línguas lá. Quilo significa 1000. Não sei qual é a origem linguística disso aqui, mas quilo significa 1000. Quilograma, 1000 gramas. Quilômetro, 1000 metros. Kilobyte, 1000 bytes. Quilo é 1000. Mega é milhão. E giga é bilhão. O que isso tem a ver com o que a gente está estudando, professor? Falei que essa palavra moderno ia determinar a resposta. Então, se eu tiver um processador de kilohertz, um processador que ele processa numa frequência de kilohertz, ele vai fazer 1000 hertz, 1000 ciclos por segundo. Se eu tiver, ao invés de kilohertz, megahertz, tudo 1, tá? 1 megahertz é 1 milhão de hertz por segundo, de ciclos por segundo. 1 milhão de hertz é 1 milhão de ciclos por segundo, ciclos de processamento. E se eu tiver 1 gigahertz, aí é 1 bilhão de ciclos por segundo. 1 bilhão de hertz. Agora, o CPU, atualmente, tu acha que ele está na casa dos gigahertz, do mega transferência por segundo, isso aqui não existe, do clocks por milissegundo, não existe, do megahertz ou do terabyte por segundo, não, isso aqui não existe. Então, a nossa dúvida é gigahertz ou megahertz? Está no gigahertz. Então, a gente compra hoje, um processador de 2 GB, de 4 GB. O que é esse giga do processador? É gigahertz. Não dá para confundir com gigabyte, que é da memória RAM. Professor, é tanta informação, né? É muita informação. Sim, isso é informática com papel e caneta. Essa é a forma de estudar informática que vai te levar à tua aprovação. Para uma aula, realmente é muita coisa. Mas dentro do nosso curso tem um método. Nós te orientamos como estudar, como revisar, tem cronograma, a gente resolve questões, tem fórum de dúvidas, tu vai me enviar tuas dúvidas, eu vou te responder. O estudo é uma construção. O estudo não é da noite por dia. O estudo ele não acontece ao acaso. O estudo é uma construção. Esses tempos eu estava parado lá em casa e veio minha filha, tem uma filha amada de 10 anos. Mas ela estava, nesse tempo aí, ela estava com 7 mais ou menos. E ela veio com uma tarefa de matemática e não conseguia. E era uma folha que eu tinha feito para ela estudar, com várias continhas matemáticas. E as primeiras ela fez tudo rapidinho. Quando chegou lá para baixo, eu tinha apertado um pouco na dificuldade, ela começou, pai, não consegui. Aí eu dava uma dica, ela vai tentar de novo. Dava uma dica, vai tentar de novo. Na quarta vez que ela veio sem conseguir, ela estava braba, irritada. Disse, pai, não quero mais. Cansei. Não consigo, está muito difícil. Isso, filha, estava muito confortável até aqui. Fez rapidinho, não reclamou, não perguntou nenhuma vez, estava fácil. Teu semblante, eu estava vendo de longe ali, teu semblante estava leve. Aí quando começou a chegar na complicada, teu semblante começou a ficar apertado, tu veio aqui, começou a ficar irritada, agora quer largar. Posso te falar uma coisa? Até aqui, quando teu semblante estava leve, é que tu já sabia. Era o conhecimento que tu já tinha. Até aqui tu não aprendeu nada. Tu talvez consolidou o que tu já tinha aprendido. A partir daqui, está começando o aprendizado. E o aprendizado dói.
Porque o aprendizado é nos levar de um ponto de conhecimento a outro. E toda mudança dói. Uma mudança de casa dói, uma mudança de condição física dói, uma mudança de condição de conhecimento também causa incômodo. Então vamos avançar junto, tá? Falo isso para ti também, vamos avançar junto aí na informática. Segue comigo, gigahertz foi a resposta à questão na letra A, perdão. E aí a próxima nós vamos falar das memórias. Nós temos memórias voláteis e não voláteis. As memórias voláteis são temporárias. Elas vão estar com informação somente enquanto o computador estiver ligado. As memórias voláteis, elas são esvaziadas quando o computador é desligado. Então elas são chamadas de memórias voláteis ou temporárias. Elas necessitam de energia para manter a informação. E exemplos que nós temos, os registradores. Vimos que dentro do processador nós temos memórias muito pequenas e voláteis chamadas registradores. Outra memória volátil é a memória cache. A memória cache é uma memória que também funciona de forma temporária. Ela atualmente, nos processadores modernos, está dentro do processador, mas não é considerada um componente básico da arquitetura do processador. Mas quando tu vai na loja e me dá um processador aí. Dentro daquele processador vai ter registrador, vai ter unidade de controle, vai ter unidade lógica aritmética, e dentro daquele processador também terá uma memória cache, uma memória volátil. E a famosa memória RAM, também volátil. E as memórias não voláteis são chamadas de memórias permanentes. Mantém a informação mesmo na ausência de energia. São as memórias que tu quer armazenar teus dados, eu quero salvar o meu arquivo. Salvei o meu arquivo numa memória não volátil. Exemplos, memória flash. A memória flash é uma tecnologia que é utilizada para criar discos de estado sólido SSDs, que a gente já vai estudar. É usada para criar pendrive, cartões de memória, aqueles cartõezinhos do celular, aqueles cartõezinhos do tablet. HD, o hard disk, que a gente já vai falar mais daqui a pouquinho. Memória ROM. ROM significa Read Only Memory. ROM é memória somente leitura. Memória ROM tu não escreve. É memória somente de leitura. Ok? Então vamos lá para uma questão. Olha lá. Cebrasp ano 2024. RAM é uma memória volátil, usada para armazenar temporariamente dados e instruções que estão sendo processados pelo CPU. Por outro lado, ROM é uma memória não volátil, portanto, os dados não são perdidos quando o dispositivo é desligado, sendo essa memória, em geral, somente de leitura, o que significa que os dados nela armazenados não podem ser modificados ou podem ser modificados apenas sob condições especiais ou com processos específicos. Bom, o CESP, que assim era chamado, hoje se chama Cebrasp, quando tem as questões de certo e errado, tem um detalhe muito importante que tu tem que saber. Conhecer as bancas é essencial para aprovação em concurso público. Quando ele tem essas questões de certo e errado, no edital diz assim: se tu responder conforme o gabarito, tu ganha 1 ponto. Se tu responder contrário ao gabarito, tu perde 1 ponto que tu já ganhou em outra questão. E tu tem a chance de deixar sem resposta. E aí tu nem ganha e nem perde. Então tem que cuidar para chutar no CESP, ou agora chamado Cebrasp. E existe uma técnica para resolver questões do Cebrasp, que é procura o erro. Se encontrar, marca errado. Se não encontrar, marca certo. Professor, me parece lógico isso. Procura o erro. Se encontrar, marca errado. Porque é errado. Encontrou o erro, é errado. Ok, parece lógico e é lógico. Contudo, o nosso cérebro, ele procura o acerto. O nosso cérebro, ele está acostumado a procurar o correto. Tanto é que tem várias pegadinhas na internet pegadinhas e brincadeiras assim que botam um texto enorme e uma palavra errada no meio. E aí no final, qual palavra está errada? Tu, palavra nenhuma, estava tudo certo, daí tu vai ver lá, aqui trocaram a ordem de 2 letras. E tu não viu, por quê? Porque o teu cérebro corrige o que ele já está acostumado.
Então ele tende a corrigir. Logo, tu tem que forçar o cérebro para procurar o erro, senão tu passa batido pelo erro e marca certo sem querer. Então vamos fazer conforme a técnica. Olha aqui comigo. A gente vai separar essa grande afirmação em pequenas afirmações. Primeiro, RAM é uma memória volátil. RAM é uma memória volátil. Está certo até aqui? A memória RAM é uma memória volátil, certo ou errado? Certo, né? A memória RAM é uma memória volátil. Até aqui está certo. A memória RAM é usada para armazenar temporariamente dados e instruções que estão sendo processados pelo CPU, certo ou errado? Divide aqui também. Certo, até que está certo. Não encontrei erro ainda, não. Segue comigo. Por outro lado, isso aqui a gente não precisa avaliar, né? Por outro lado, agora a pergunta. A ROM é uma memória não volátil? Ó, a ROM é uma memória não volátil, certo, né? Certo esse fragmento aqui. Portanto, ó, agora é importante esse portanto aqui. Portanto, os dados da ROM não são perdidos quando o dispositivo é desligado? Certo ou errado? Certo, né? Os dados da memória ROM então os dados das memórias permanentes não são perdidos quando o computador é desligado. Aqui está certo. Sendo essa memória, qual é essa memória? A memória ROM. Sendo essa memória, então, sendo a memória ROM, em geral, somente de leitura. Sim, ROM significa Read Only Memory. Memory. Então, é memória somente leitura. Então, ela realmente é somente para leitura. E isso significa, o que significa? Que os dados nela armazenados não podem ser modificados. Certo? Perfeito. Agora, ou podem ser modificados, será que tem algum jeito de ser modificado? Apenas sob condições especiais ou com processos específicos. Claro, né? Alguma vez na vida, o dado tem que ter sido gravado na memória ROM, senão ela não teria nada nunca, né? Foi fabricada, não tem nada, ninguém grava. Então, existem equipamentos específicos que podem gravar na memória ROM. E tem subtipos de memória ROM que vão deixar a memória ser gravada uma única vez, ou ser apagada e regravada com equipamentos específicos. Então, existe equipamento específico para tal, mas para o usuário comum, computador comum, ROM é memória somente leitura. Logo, não encontramos nenhum erro na afirmação do CESP e o gabarito é certo. Certo a resposta. Vamos para a próxima aqui. Diferença entre SSD e HD. SSD significa Solid State Drive. É disco de estado sólido, ou de estado sólido aqui. Então, o SSD, ele é feito com memória flash. Ele não possui partes móveis. Esse aqui é o SSD. SSD está aqui, e esse aqui é o HD, ficou invertida a imagem. HD está aqui, e SSD está aqui. Então, o SSD não possui partes móveis. Ele é mais rápido do que o HD. Ele é mais caro que o HD. Ele é mais resistente a choques mecânicos. Por quê? Porque não tem parte móvel que nem o HD que fica girando. Não tendo parte móvel, ele é mais resistente a choques mecânicos. E ele possui quantidade de regravações limitadas. Sai do fabricante, o SSD já tem uma quantidade de regravações limitadas. Já o HD, ele é mais antigo. Ele tem uma tecnologia de armazenamento magnético. Ele possui partes móveis, está aqui, ó. O disco do HD gira e tem uma agulha magnética aqui. Ó, tem uma agulha magnética que vai ler os dados nas trilhas do HD. Então, é
uma tecnologia mais antiga, ainda usada, mas mais antiga que o SSD. Ele é mais lento que o SSD. Ele é mais barato que o SSD. Ele é menos resistente a choques mecânicos, mais suscetível a falhas mecânicas. Mas ele possui quantidades de regravações ilimitadas. Vai até estragar, não sabe quanto. Vamos lá, questãozinha do ano 2024, Prefeitura de São Domingos do Capim. Olha a imagem ali. Aquela imagem é de uma memória RAM, memória ROM, cache, HD ou flash. Sim, é necessário saber as imagens. É necessário saber as imagens. Quando a gente falou lá de memórias, ó, essa aqui era uma memória RAM. Essa aqui é uma memória RAM. Este aqui é um HD. E aí nós temos aqui depois o SSD e o HD. Deixa eu escrever melhor aqui. Ó. Nós temos aqui um HD e aqui um SSD. Então, é importante saber essas imagens. E aqui nós temos naturalmente um HD, tá? Um HD, um disco rígido. Próxima questão. De modo a prolongar a usabilidade de um hardware computacional mais antigo, tem sido uma prática comum substituir HDs antigas por novas unidades SSD, Solid State Drive. No entanto, apesar da maior velocidade proporcionada pelo SSD, esses novos drives ainda possuem algumas desvantagens em relação ao HD de mesmo tamanho. Assinale a opção que indica uma dessas desvantagens do SSD em relação ao HD. Desvantagem. O SSD tem maior tempo de acesso e latência? Não, ele tem menor tempo de acesso e latência porque ele é mais veloz. Para ser mais veloz, ele tem tempos menores de acesso. Maior sensibilidade a quedas acidentais e vibrações. Não, ele tem menor sensibilidade porque ele não possui partes móveis. Menor taxa de IOPs, Input Output Operation per Second. Não, ele tem maior taxa porque ele tem maior taxa de acesso de entrada e saída, porque ele é mais rápido. Ele tem menor tempo de acesso e maior taxa de acesso, o que é inversamente proporcional. Ele tem menor vida útil em termos de quantidade de dados escritos. Perfeito! Então o SSD ele tem uma quantidade limitada de escritas. E por fim, que não era a resposta, maior consumo de energia, não, ele tem menor consumo de energia do que os HDs. Então, letra D de Dinamarca ficou a resposta. Vamos lá, a nosso último conteúdo na nossa super aula sobre hardware. Essa aula de informática com o quê? Fala para mim, fala aí que eu vou te escutar. Informática com papel e caneta. Faço o convite que tu acesse lá as redes sociais, segue o concurso CEISC, segue professor César Viana no Instagram, principalmente a rede social que eu mais utilizo. E conheça o curso Informática com Papel e Caneta disponível no site CEISC, assim como todos os cursos do CEISC, todos que tiverem informática, eu estarei lá junto contigo através desse método, a informática com papel e caneta. Vamos lá para o nosso último conteúdo, que é a medição de quantidade de memória. Como é que a gente mede quantidade de memória? A gente tem várias unidades de medida para muitas coisas na vida. Medida de distância, centímetros, metros, quilômetros. Medida de massa, grama, quilograma, tonelada. Medida de peso, newtons. Medida de corrente elétrica, né, amperes, e assim por diante. Então a gente utiliza diversas unidades de medida para medir as coisas. A informática utiliza unidade de medida de memória para medir o que é transferido ou armazenado. A menor unidade de memória existente é o bit. O símbolo do bit é um B minúsculo. E bit significa 0 ou 1. Aí que sai o sistema binário, 0 ou 1. Os dados no computador são compostos por sequências de zeros e uns. Isso aqui é um dado no computador. Dá para transformar isso num sistema decimal, vai sair um número. Dali vai sair um número, ok? Então,
é a menor unidade que tem. Depois, um conjunto de 8 bits formam 1 byte. Atenção para a diferença de abreviatura. Bit é B minúsculo. Byte é B maiúsculo. Bit B minúsculo, byte B maiúsculo. Então, 1 byte é igual a 8 bits. 1 byte é igual a 8 bits. Daqui para diante, é tudo 1024. Professor, por que não é 10 e 1000 ao invés de ser 8 e 1024? Boa pergunta. Porque tudo na informática é base binária. E aí é tudo potência de 2. 8 é potência de 2, 10 não é. 1024 é potência de 2, mas 1000 não é. Então é sempre potência de 2. Vamos lá. Depois do byte é kilobyte. 1 kilobyte é 1024 bytes. Sempre pega o anterior. 1 megabyte é 1024 kilobytes. 1 gigabyte, 1024 megabytes. 1 terabyte, 1024 gigabytes. Pega sempre o anterior. Para aprender isso, tu tem que decorar esta sequência. Existe maior? Existe. Terabyte, petabyte, zettabyte, existe. Por enquanto a gente vai por aqui. Tem que decorar essa sequência aqui. E depois as conversões. Primeiro 8 e depois 1024. Então, daqui para cá, bit para byte é 8. Depois byte até lá embaixo é 1024. Decora essa sequência e as duas conversões. E depois as continhas é igual transformar metro para centímetro, grama para quilograma, quilograma para grama e assim por diante. Ok? Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. 8 e 1024. Professor, como é que cai? Assim, olha lá. Um bit é representado eletronicamente por uma mudança na tensão elétrica de um circuito de um computador. O conjunto de 8 bits reunidos formam um byte. Beleza, já vimos. O byte é a forma de representar o tamanho dos arquivos em um computador. Quando dizemos que um arquivo tem 1 terabyte, significa dizer que esse arquivo tem 1024 o quê? Lembra? Então, tu tem que decorar a sequência. Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Primeiro é 8, que eles já falaram, e depois é 1024. Decora esse esquema. Então, 1 terabyte é 1024 gigabytes, C de Canadá. É sempre o anterior. 1 terabyte, 1024 gigabytes. 1 gigabyte, 1024 megabytes. 1 megabyte, 1024 kilobytes. 1 kilobyte, 1024 bytes e 1 byte são 8 bits. Fechado? Assim nós concluímos a nossa super aula de informática com papel e caneta sobre conceitos de hardware. Sou o professor César Viana, reforço o convite, acessa o Instagram, segue Concurso CISC, segue aqui nosso canal do YouTube, segue o professor César Viana e venha estudar com a gente. Assim como a informática, nós temos um grupo de professores especialistas em concurso público que vão te levar não só à tua aprovação, mas à tua classificação dentro das vagas que serão chamadas para o teu grande sonho, trabalhar no serviço público e ser muito feliz na tua carreira. Um grande abraço, um bom estudo e até a posse.